Nossa convidada de hoje é uma especialista em atendimento, marketing, vendas e liderança. Com uma trajetória impressionante, reconhecida como uma das referências no setor fitness, sua experiência abrange diversas áreas. Ela faz palestras inspiradoras nos principais eventos do setor fitness. No ramo, também atua como consultoria e é autora do livro Insights sobre atendimento, marketing e vendas. É conhecida como uma treinadora de equipes de alta performance, desenvolvedora do método de atendimento VIP, vendedor e líder de resultados, impactando mais de 3.000 profissionais em suas capacitações. Sua habilidade em gestão e liderança se destacou em uma empresa SaaS no Brasil, levando uma delas de 800 a mais de 3.000 clientes, evidenciando sua capacidade de conduzir times rumo ao sucesso. Com uma lista de clientes e empresas renomadas como Bluefit, W12, Sea Atlética, Runner, Ecofit, Leven, Evoque, A2 e muitas outras, ela é uma referência em treinamento e consultoria. Sua abordagem focada em inovação, estratégia e, acima de tudo, cuidado com as pessoas, a coloca em destaque nesse cenário competitivo. Além de sua vasta experiência de mais de 15 anos nas áreas de comunicação, ela possui uma formação acadêmica sólida. É graduada em Educação Física, pós-graduada em Administração e Marketing Esportivo, possui MBA em Marketing e realizou uma extensão no Business Strategy International Marketing na University of Laverne. Estamos começando o InviCast de hoje. E aqui está ela, Nora Poser, nossa especialista em marketing e vendas fitness. Uau, muito obrigada pelo convite. Agora você está entendendo a pressão que você colocou depois dessa apresentação, né? É isso. Você está entendendo essa pressão agora, né? É isso. Vamos lá, espera entregar um pouquinho disso aí que você falou aqui hoje nessa nossa conversa. Legal, eu falei com você já, né? Que já fiz uma prévia apresentação do seu currículo. Eu fiz questão de fazer isso, eu sou seu fã, quero deixar isso claro aqui, né? Gosto muito de você, acompanho você já, acho que desde 2015, Fico 16. Acompanho o seu trabalho, é maravilhoso. Obrigado pelo trabalho que você vem fazendo no fitness, né? Eu que agradeço. Nós da Envy somos hoje uma empresa especialista no fitness e ter profissionais como você aqui é uma grande honra. Eu que fico honrada pelo convite, viu? E eu muito queria feliz. que você falasse um pouquinho assim de você mesmo, de você para você mesmo. Por que essa paixão pelo fitness, essa paixão por transformar a vida de pessoas em profissionais de alta performance? Legal. Vou contar uma história breve, tá? Tudo começou quando eu comecei a praticar karatê. Sou ex-atleta de karatê e eu amava. E eu achei que eu iria para as Olimpíadas, eu ia competir, fazer coisas assim, só que não tinha karatê nas Olimpíadas. Não tinha, né? Não. Na época do Ryoshōdan não tinha karatê, né? Não tinha. E aí, você imagina, né? Minha frustração. Só que eu gostava muito da atividade física e eu comecei a fazer faculdade de educação física. Quando chegou no segundo ano, eu já tinha assim, uma clareza muito grande que eu não queria ser professora de educação física, apesar de dar aula de tudo que você imagina, aula de natação, musculação, tudo que a gente pode fazer dentro de uma academia eu já fiz. Só que aquilo não me fazia acordar feliz todos os dias, sabe? Eu ia... Super entendo. Acordava assim... Desmotivada. Super. Com mais disciplina que tivesse, não tinha interesse em fazer aquilo. Exato. Mas aí você tocou num ponto. Apesar de não estar feliz, não gostar, a disciplina sempre foi, para mim, assim, o ponto fundamental da minha vida. Então, eu sempre fui muito disciplinada. E isso me trouxe grandes ganhos, que apesar de não amar a aula, eu era uma boa professora porque eu seguia ali, by the book. Fazia tudo o que tinha que ser feito. E em uma academia surgiu uma oportunidade para trabalhar como assistente de marketing. E nessa época, vou te falar uma coisa, Júnior, sabe o que fazia uma assistente de marketing? Basicamente levava na gráfica para imprimir umas folhas A4 para colocar. Estava começando a revolução do offline para o mundo digital. Então eu vivi isso. Que época? 2004.
mais ou menos. 2004. 2004, A 2005 internet ali. nem era banda larga ainda, né? Era Quase tinha banda larga. Quase tinha. Então eu vivi assim na pele essa revolução, só que assim, eu entrei para um departamento de marketing sem ter a menor noção do que era. Só que assim, eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de falar com as pessoas, eu conhecia todos os alunos, tinha mais ou menos 3.000 alunos na época, eu conhecia praticamente todos pelo nome, então eu tinha já um viés de comunicação que naquela época eu não sabia, né, o que isso significava. E nessa empresa, quando eu entrei para ser assistente nesse departamento, questão de um mês, um pouco mais depois, a diretora de marketing, ela saiu da empresa. E quem era a única pessoa que sabia o mínimo de processos que tinha na empresa? Eu. Era você. E aí eu aproveitei essa oportunidade, assim, aí eu abracei com ousadia e alegria. Sim. Aí eu fui estudar, fui me especializar, então eu vivi essa transformação. Agora, respondendo essa sua pergunta, o porquê, né, essa paixão com pessoas, porque eu acho que nessa fase eu devia ter uns 19 anos, não mais que isso. E eu passei por um processo de desenvolvimento, assim, tinha um potencial, alguém olhou para esse potencial, alguém falou, bora, vamos fazer, aprende isso aqui, vem para esse lado. Tony Gandra, que foi meu líder na época, uma pessoa incrível, sou muito grata, né, por esse início de trajetória com ele. Então, hoje o que eu enxergo? Que cada pessoa tem um gatilho, tem um talento, tem um dom, tem alguma coisa ali que se a gente, sabe, trouxer à tona, eu acredito que a gente consegue resultados incríveis. E já adiantando um pouco da nossa conversa, eu acredito que muitas vezes a gente não tem resultados incríveis porque a gente coloca pessoas como copos, como televisão, como microfone. Aí a gente troca por um chatbot, né? Chatbot. Total. Então, acho que essa é a paixão que despertou aí. Você falou uma coisa muito importante, né? Nós não podemos esquecer que no atendimento, ou nas vendas, ou no marketing, o marketing vai ajudar, vai auxiliar, sim, vai deixar até 90% do processo pronto. Mas eu brinco, de um ser humaninho. Eu preciso, né, ali, porque eu sou carente. E eu quero ter uma outra pessoa que me entenda, que sinta o que eu sinto, para agir, para estar atuando comigo. Eu não quero chegar num local e ter que ir lá no totem, sabe, resolver o meu problema. A verdade é essa, né? O mundo do digital pós-pandemia, ele deu uma mudada, uma reviravolta muito grande, onde nós percebemos que não dá para ser um atendimento automático e não dá para ter um processo automatizado. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. É muito legal isso. É muito doido. E eu ainda acho assim que as pessoas têm perfis diferentes. Porque tem coisas que eu quero comprar sem falar com ninguém. Adoro. Eu vejo um sapato lá, amo. Falo, gostei, quero esse tamanho, essa medida e não sei o que, comprei. Legal. Aí a primeira vez o sapato chega meio estranho. Não serviu direito. Esse tecido aqui não é exatamente aquilo que eu queria, então tá estranho. A segunda vez que eu for comprar esse sapato, se eu tiver um botão onde eu consiga perguntar para alguém qual é o tecido, se ele é um tecido mais molinho, se é um tecido mais durinho, se ele é mais compacto ou não, a gente muda a figura. Então eu acredito que dentro de marketing e vendas hoje, mais do que nunca, as possibilidades elas são infinitas. Sim. Então eu acredito que a gente conseguir construir máquinas, onde a gente consegue ter o processo automatizado para um determinado perfil de público, um determinado produto e um determinado serviço. Show de bola, sem esquecer que tem alguém ali que está escrevendo o textinho, né? Sim. Com a ajuda de inteligência artificial ou não, mas tem alguém ali por trás desenhando a estratégia, escrevendo. Tem alguém ali por trás apertando os botõezinhos para esse sistema funcionar. E tem alguém que está dando suporte para quando o sistema não funciona também. Então, acho que tem, assim, o céu é o limite. Eu estava na Alemanha e eu precisei alocar um carro. Na verdade, eu saí de Paris de carro e fui para a Alemanha, na FIBO, agora. Eu fui fazer uma viagem de trabalho e conciliei fazer um passeio com a minha esposa. E eu aluguei um carro aqui do Brasil, já saí com tudo. Cheguei na locadora, lá, Eurocar, peguei o carro. É um carro comum aqui. Todos os meus carros aqui no Brasil são automáticos. Eles têm sensor de segurança, sensor de ré, eu espero isso de um carro automático. De repente, esse carro não era manual. Tá bom.
E aí, adivinha, ele tinha uma certa tecnologia, onde ele não deixava eu mudar de faixa sozinho sem dar seta. Ele tinha essa inteligência de radares, onde ele não deixava eu me aproximar menos de 50 metros de um outro carro. E eu falava, peraí. Aí eu tirava a mão do volante, ele falava assim, coloque a mão no volante. Ele aparecia na tela. E aí eu tive um insight, eu falei, é esse o termo. Eu tenho que mudar a marcha, eu tenho que dizer para que direção vai, mas eu tenho um robô me sinalizando, olha, você está saindo da direção, olha, você não está fazendo o processo certo. Olha aqui, ó, volte aqui, ó, esse é o caminho correto, é entre as faixas e não sobre as faixas. Então, assim, eu tive esse insight. O dono de academia me pergunta, eu falo isso para eles hoje, gente, o meio termo é esse, nós podemos ter processos com automação, nós podemos ter uma... Eu não gosto nem de falar para eles de máquina de vendas, né? Eu falo muito de processos automatizados, mas necessitamos ter um ser humano. Esse ser humano é a pessoa que vai dar essa singularidade para o negócio. E aí eu deixo essa pergunta para você. É esse o caminho? Você acha que o caminho do futuro, não só para academias, mas para as vendas em geral, é buscar essa singularidade, é buscar essa personificação do ser humano mais do que o do robô e não tentar usar o ChatGPT em tudo? Interessante também. Faz 6 meses eu estava em Las Vegas, em um restaurante, e o que aconteceu foi... O garçom chegou, trouxe os pratos, a gente terminou de comer, o garçom veio e retirou os pratos. Mas olha a pegada. Ele tirava os pratos e colocava em cima de um balcão. Até aí, 0 novidades. Sim. Até o momento que ele simplesmente saiu da mesa. Eu falei, ele vai deixar aqui do lado os pratos sujos? Não, o carrinho levava direto para a cozinha uma vez que os pratos já estavam lá em cima. Ai, sabe? Gente, como assim? Sozinho. Então, eu acredito muito nesse modelo híbrido de trabalho. Eu não gosto muito de fazer exercício de previsão de futuro, porque a tecnologia hoje, ela está disponível de uma maneira tão, assim, acessível a tantas pessoas que, de verdade, assim, eu não sei te dizer se amanhã a gente vai começar a interagir com copos falantes, sabe? Para mim chega nesse nível. Chega nesse nível, não sei. O copo fala, o que você quer beber? O que você quer beber? Então, não consigo ter essa previsão. O que eu posso compartilhar é uma tendência hoje que eu tenho visto em muitas empresas. Nessa viagem eu fui visitar o Vale do Silício, eu fui conhecer algumas empresas, eu fui entender, né, o que tem de tecnologia. Fiquei chocada, tá, Jane? Fiquei chocada, assim. Muita coisa. É muita coisa. A parte boa já existe. Talvez não esteja tão distribuída a ponto de todos terem essa referência. Mudando de assunto de novo, outro ponto que foi incrível, assim, hoje já existem aqueles óculos virtuais onde a pessoa ela vai tomar água, por exemplo, e ela enxerga um copo muito maior para a sensação de saciedade acontecer antes dela precisar ingerir grandes quantidades. Olha o quanto isso impacta dentro do segmento fitness na saúde das pessoas. Então, o céu é o limite. Agora, falando especificamente de atendimento e vendas. O que eu acredito, cada vez mais teremos chatbots preparados para o ajuste, as automações, a disciplina necessária para manter uma linha de contato, para tirar dúvidas básicas e até avançadas, vai? Para conseguir construir um fluxo de contato que muitas vezes a gente não tem. Sim. Onde eu enxergo a capacidade do ser humano? Tem e-mails que eu envio que vai: oi, Júnior, como você tá? Lembra da nossa conversa no dia tal, hora tal, que a gente falou sobre isso? É tudo tag, já tá lá no meu fluxo, eu montei uma vez. Mas você recebe falando: caraca, Noara lembrou de mim, que legal, né? Pô, vou responder. E aí você vai utilizando da tecnologia / a sua atuação para melhorar os seus pontos de contato e aumentar as conversões de acordo com o funil de vendas. E eu acredito que sim, hoje existem produtos e serviços que podem ser trabalhados dentro e exclusivamente de um chatbot. Porém, como vai funcionar a entrega disso? Muitas vezes eu acredito que a gente tendo as pessoas altamente preparadas para conviver com essas máquinas, entendendo o processo, e essa pessoa preparada com atendimento de qualidade, profissionalismo, entendendo... Eu não queria usar muito essa palavra porque já parece uma coisa meio mística, gatilho mental, não é isso. Não.
Mas é você despertar no outro a vontade de comprar o seu produto ou serviço porque ele precisa, não porque você precisa vender. Então, eu acho que isso combinado é onde a gente vai ver aí a tendência do futuro, né? Esse equilíbrio. E aí entra o gestor, né? Entra o processo de gestão. Bom, você sabe, a gente conversou um pouco antes, nós temos hoje um trabalho dentro de algumas academias. E eu vou te falar, você tem essa experiência também, ver se você compartilha dela. A barreira do cliente final, o usuário da academia, de musculação, do boxe, do crossfit, da natação, seja de onde for, ele não gosta de falar com o chatbot. Ele não gosta, ele não quer saber, ele fala, quero falar com um ser humano, não foi assim, ele não tem a paciência. O que nós entendemos? Que usar essa ferramenta para se relacionar inicialmente com ela e deixar uma pergunta, quando ela interage de volta, tem que ter um ser humano ali. Esse foi o caminho da solução que nós encontramos. E aí entra a parte de gestão, porque você vai lá, você treina a equipe, você fala tal, mas quem tem que estar ali todos os dias treinando, né? Como eu sou antigo, tá? Eu sou do tempo que a turma falava, você amolar o machado. Tempo que você gasta molando machado. O tempo que você gasta molando machado. Isso, Nossa, eu entrava na reunião com o diretor comercial, com o gerente comercial. Aí depois eu virei gerente comercial. Daí eu falei, nossa, a gente tem que molar o machado. Eu falei, nossa, eu falava tanto que isso era irritante. Teve treinamentos que eu ganhei um machado pra simbolizar. Então. Maravilhoso. E aí eu contava a historinha, né? Pro tiozinho que não molou o machado. Nossa, era muito engraçado. Mas, de fato, seja o termo que for, tem que ser constante, tem que ter constância. Hoje a gente usa muito o termo constância, né? Ontem a pessoa perguntou assim, Júlio, mas quantas reuniões a gente vai ter por semana? Eu falei, toda segunda-feira. Ela falou, por quê? Eu falei, eu preciso fazer uma reunião de kick-off com você e toda sexta eu preciso saber como foi. Aí ela olhou e falou, nossa, que diferente. Foi o mínimo, isso eu queria uma na quarta também. Só pra gente ver como é que estão as coisas ali. Para não esperar até sexta, né? Mas não tem tempo, então tem que ser uma segunda, uma sexta. É isso mesmo, a gestão na academia. Como você, andando esse Brasil, esse monte de academia, essa experiência que você já viu, como é que você encontra as academias preparadas e esses gestores? Eles estão se formando ou não? Eu tô com uma visão muito positiva do mercado nos últimos tempos. Assim, eu tenho visto que os gestores eles têm saído daquele de trás do balcão no sentido de fazer tudo, sabe? Sim. De limpar, passar, cozinhar, atender, varrer, não sei o que, fazer tudo. Dar aula ainda. Dar aula eu preciso formar pessoas para que elas consigam desempenhar um bom trabalho, para que eu tenha tempo de trabalhar com a estratégia, ou buscar quem saiba a estratégia para trabalhar. Agora, para mim, assim, é fato. A liderança, a gestão é fundamental para que os processos funcionem. Assim, quando a gente chega numa academia e vai fazer a primeira etapa de diagnóstico, a primeira coisa que eu pergunto, geralmente a dor a gente não está vendendo, não tem processo de vendas. Em geral, é muito essa dor. A primeira coisa que eu faço, o primeiro diagnóstico é do líder. Quem é o líder? Quem acompanha? Como ele acompanha? Como ele entrega? Como ele define processo? Quantas reuniões ele tem com o time dele? Quais são as métricas que ele está buscando? Os KPIs Quais são as métricas? Então, isso tudo faz diferença. Porque, assim, eu não posso ter um gestor de vendas que não estuda vendas. Que não estuda vendas. Você falou uma palavra mágica agora, né? Então, o gestor de academia ele tem que ser de vendas. Ai, que sonho. Não é? Eu pensei que eu era o único que pensava isso, você acredita? Não, mas assim, eu não... tempo. E muita gente fala assim, mas a maioria é professor de educação física. Beleza, eu também sou. Né? Até aí... Não é problema. Abri minha empresa. Eu tive que estudar fiscal, tributário, não sei. Eu tive que estudar um montão de coisas que eu não sabia quando eu abri minha empresa há 5 anos. Então, a cada etapa, a gente precisa se profissionalizar. E aí, puxãozinho de orelha, eu vejo muitos gestores fazendo o seguinte. Tem esse treinamento aqui, tem essa estratégia comercial. Vai lá... Vendedor, vai lá, gerente, vai lá. E ele não se envolve no processo. E aí fica muito difícil. Se ele é quem decide, não ter as ferramentas e os conceitos necessários, acaba dando atrito ou acaba não fazendo nada. E aí é onde dá pau. É aí que está o problema, né? É engraçado, você falou uma coisa, eu fui socorrer um cliente, não vou falar nome, ele ligou na sexta-feira e falou assim, Júnior, eu preciso que você vá até a unidade tal, em BH. Na verdade, ele não pediu isso, falou assim, preciso de uma proposta comercial para a unidade tal. Eu falei, tá,
Com quem que eu falo? Ele falou, não, eu vou estar lá segunda-feira com a minha equipe, daí se você quiser me ligar, eu te dou tudo. Eu falei, aham. A empresa estava assim, a pergunta dele era, se eu conseguir resgatar essa empresa, ótimo, senão a gente vai parar a operação. Ou parar uma operação. Aí eu perguntei, quanto tempo tem a unidade? Ele falou, 3 meses. Eu falei, como assim? Aquilo me despertou, eu cancelei minha agenda de segunda. Ele falou, tenho que ir lá. Eu fui para lá, cheguei lá, né? Conheci os donos da academia, falei com os donos, falei com a gerente. Quando eu falei com a gerente, né? No final, o dono da academia falou assim: você acha que eu tenho que trocar minha gerente? Eu falei, não, eu não acho nada. Começo por aqui, ó. Eu não acho nada, eu vou trabalhar com dados. Eu fiz um questionário com ela, tá aqui as respostas. Eu fiz com você, tá aqui a resposta. Agora eu quero que você decida. Esse é o tipo de profissional que você quer na sua empresa? E esse é o tipo de pessoas que você está contratando. Você me disse. Eu acredito que se tivesse que mandar alguém embora hoje aqui, você tem que pegar a sua conta aqui de sócio e ir embora, porque você contratou errado, é responsabilidade sua. Porque os donos também, eles esquecem que é responsabilidade deles fazer o processo de contratação. Daí eu falei assim, agora, alguém tem que se sacrificar, não dá para sacrificar o dono. Aí ele falou assim, já respondeu o que eu queria. E de fato, eu deixei lá, é uma franqueadora, deixei lá, ficou uma equipe lá deles, e é onde eu recebi a notícia, olha, essa pessoa não faz mais parte do quadro do time e a gente já contratou outra. Né? Cara, mas assim, e é um romantismo absurdo, né? Essa coisa, não, porque eu contratei uma pessoa. Contar também. É muito interessante. Chega nas academias, não, aí eu vou entender o time. Primeiro entendo o líder, vou entender o time comercial. Ai, não, mas olha, essa fulana aqui, ela é tão boazinha. Quando chega com a palavra boazinha pra mim, Júnior, eu quero morrer. Por quê? Porque se colocou boazinha simpática antes da competência, o que significa? Não tem, né? Que não vende. E aí mantém porque, mas ela é tão boazinha. Simpática, você já ouviu ela assim? Ela é simpática. Qual que é o ponto forte da sua recepcionista de tal horário? Nossa, ela é super simpática. Super simpática. Eu falei, gente, então ela não tem atributo nenhum, né? Entende? E aí, o que eu falo pra eles é o seguinte, eu não estou falando pra você mandar a pessoa simpática embora, eu estou falando pra você contratar uma pessoa competente e coloca essa pessoa simpática, super boazinha, que conhece todos os alunos, na área de sucesso do cliente. Sim. Pode ser que ela desenvolva um trabalho incrível lá. O problema a gente fica aceitando resultados médios. Com bengalas, vamos com dizer bengalinha, assim. Com bengala. Vamos isso. colocar uma pessoa ali, uma muleta, uma muletinha aqui, ó, essa aqui serve, né? É isso. Outro ponto, mas é muito difícil contratar. Mas não tem profissional bom no mercado. Aí eu faço a pergunta inversa. A sua empresa é atrativa o suficiente para trazer boas pessoas? E eu não estou falando boas pessoas só aquelas pessoas que querem ganhar muito dinheiro. Sim. Estou falando de pessoas que querem desenvolver um trabalho legal. Existe uma barreira hoje dos jovens, né? Os jovens, eles... eu lembro que eu fui contratar uma pessoa há pouco tempo. Ela falou assim, olha, agradeço a oportunidade da vaga. Ele está fazendo faculdade de engenharia. Era para estudo de dados, a gente trabalha com growth e tal. Ele tinha um currículo bom, mas eu só posso se for 4 horas por dia. Olha só. O salário até que tá legal, mas conversei aqui com meu pai, ele vai manter isso aí para mim. Então, assim, se você quiser me colocar aí 2 horas por dia e me pagar metade disso, aí eu faço das 4 às 6, porque eu não preciso deixar de fazer minha academia, porque eu gosto de fazer a parte da tarde, eu não preciso deixar de jogar o meu jogo, que quando eu chego da faculdade, eu tenho o meu... Qual que é o nome do termo? Não sei o que, ócio lá. Eu olhei pra ele e falei, gente, falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou montar uma empresa, um dia eu vou chamar você para ser diretor dela, que daí até lá você já vai ser diretor da empresa. Eu respondi assim, eles não têm, talvez, aquilo que você teve lá atrás, que você falou, não estou satisfeita e vou para uma outra área, pegou, agarrou aquela oportunidade, estudou, se empenhou. Você nem olhou para o salário. Você não olhou para quantas horas você ia ter que trabalhar. Né? Para minha vida também sempre foi muito assim. Porém, existe aquele jovem que ele quer ser algo, quer ter algo e quer fazer algo. Ele quer ser, ele quer ter, ele quer fazer. E essa é uma coisa que eu falo para os gestores. Você tem alguma dica para deixar para esse gestor nessa contratação? Qual que é o caminho, qual que é a estratégia que ele deve seguir? Em geral, o que eu faço? Ou treino ou troca. O treino, troca. Adoro. Não tem meio do caminho.
Ou você treina a pessoa e inspira ela. Eu sei que fica meio romântico esse papo, assim. Mas é real. É real. Isso é realidade. Ou você se torna uma pessoa inspiradora para as pessoas que estão ali com você, que elas olhem para você, gestor, e falem, caraca, você conseguiu isso, você tem... você pode não ter todas as respostas, mas eu sei que você vai atrás, eu sei que você está ali para me ajudar. Então, o quanto você torna a sua empresa atrativa, o quanto você se desenvolve como líder inspirador, porque eu acho que, na verdade, o que a gente faz é inspirar as pessoas. A gente se conecta com as outras pessoas por inspiração. E depois é o seguinte, agora vamos, parte romântica, legal. Ok, vamos para o outro lado? Como que é o seu processo seletivo? Como você escolhe esses jovens? Você entende como que é a rotina deles? Você tem uma empresa absolutamente quadrada em relação a processos que estão lá desde antes de Cristo, e você vai colocando a pessoa dentro desse processo, ou será que você tem um olhar de inovação, você olha para o jovem que está lá e entende que o mundo dele é o mundo lá do TikTok. Você entende esse mundo e você olha para isso como uma oportunidade? Eu não digo que você tem que mudar nenhum processo para caber nas pessoas. As pessoas que têm que caber no seu processo. Porém, tem uma linha aí de inovação. Júnior, hoje, eu brinco, né? Eu sou super tecnológica, eu tô sempre em startup, tô sempre ali com gente assim... Cara, tem coisa no iPhone que eu não sei fazer. E aí eu viro pra... Tipo, eu vejo uma criança qualquer, eu falo, como é que faz isso aqui? Entende? Sabem, Então, assim, eles foram... Essa geração Z, ela é diferente. Exato. E aí a empresa também, ela não Precisa é que entender. se adaptar, mas ela tem que ter um processo e uma cultura diferenciada, né? Exato. Eu vou continuar essa Maravilhoso, pergunta tá. com uma coisa que eu falo muito isso para as academias. Olha, você já pensou em pegar educador físico de primeiro ano e colocar na sua recepção e mostrar para ele que ele tem uma carreira e que ele pode ser gerente de uma unidade, ou que você está com uma unidade, mas você tem um processo de 4 unidades e que ele pode sair daqui e ser gerente ou até sócio seu nessa unidade? Isso funciona? Você enxerga isso dessa maneira ou não? Porque o educador físico, ele tá tudo a ver. Eu não tenho nada contra as pessoas que estudam outras coisas, as pessoas que não gostam do fitness. Mas não dá para você pôr na recepção uma pessoa que não gosta de treinar, por exemplo. Como é que eu vou vender uma experiência que eu não vivo? Isso é incongruente para mim. E eu brigo muito com isso, com os meus clientes. E alguns deles são resistentes no começo e depois aceitam. E a sua experiência com isso? Você já tentou? Como é que foi? Cara, eu tenho um grande case de sucesso, um cliente que virou amigo. Não vou compartilhar nome também, sim, mas o que ele fez? Exatamente esse movimento. Pegou pessoas que já eram do segmento, que estavam estudando educação física e colocou para trabalhar recepção, dar aula, só que aí dava aula e depois ia para recepção também e tal. Hoje ele está com muitas unidades e essas pessoas se tornaram os braços direitos e estão nos cargos de liderança. Liderança de RH, liderança de operação, liderança de vendas. E aí você vê que a construção foi baseada em cultura, pegando esse gancho aí. É tudo sobre cultura no final. Às vezes a gente fica tão... que precisa fazer tanta coisa. Não, o quanto você atrai essas pessoas e desenvolve e mostra que tem um caminho pela frente. Júnior, a gente tem que agir como líder... mostrando o norte, direcionando as pessoas. A liderança educadora, para mim, é o que muda o jogo do negócio. Liderança educadora. É isso. Perfeito, mas esse líder agora ele já tem uma educação, ele tem uma cultura, ele sabe treinar, ele sabe capacitar, e ele tem um time rodando. Insights agora para vendas na academia. Quais são suas dicas? Porque assim, todo mundo me pergunta isso todo dia. Júnior, como eu aumento as vendas na minha academia? Eu venho e respondo sempre uma coisa. Vou falar o que eu falo para eles. O seu problema às vezes está na vendas ou o seu problema está na retenção? Porque eu já enxerguei que o CAC versus LTV é muito melhor do que eu ter aquisição todo mês e um churn maior do que a minha aquisição. Alguns clientes nós entramos lá, por exemplo, peguei um cliente um dia, estava 2 anos pelejando com 1.200 alunos. Não saía disso. 1.100, 1.100, 1.050, 1.100, 1.200, 1.100. Nós começamos a fazer um trabalho. Com 3, 4 meses, ele estava com 1.700, 1.900. Aí ele começou a falar assim, agora o pessoal está indo embora porque a academia ficou pequena. Tá muito cheio agora. Aí eu falei assim, aluga o salão do lado, vamos fazer o salão do lado. Alugou o salão do lado, 2.500 alunos. Mas para que nós conseguíssemos chegar a 2.500 alunos, eu tinha que acabar com o vazamento do copo. Então entrava 250, 300 alunos todo mês
e não poderia mais sair 100, 150 alunos, senão meu crescimento ia ser muito pequeno. Né? Como você enxerga isso e o que você pode nos falar um pouquinho sobre venda versus retenção? Venda para mim é cultural, tá? Eu acredito que vendas é cultural. Se você treina desde a pessoa que está lá cuidando da qualidade do vestiário, para que ela seja a sua principal vendedora, Sim. você já ganha aí, assim, de lavada. Outra coisa que é fato. Manter pessoas é muito mais barato do que trazer novas pessoas. E vender para quem já está lá dentro também é outra coisa. A gente acha que vender eu trago a pessoa, ela vem, treina, faz 3 aulas que ela gosta e sai. E a gente sabe que a maior parte das pessoas não gosta disso, as pessoas não gostam de treinar. Se gostasse, a gente teria muito mais gente praticando atividade física e a gente não tem. Não isso só é um 8% da população. Não, isso aí, desse dado aí eu já nem sei mais como é que tá. Porque se a gente começa a entender que o que eu tenho, né? Eu gosto de trazer o conceito que é Customer Success, que é o sucesso do cliente. Hoje é muito difundido nas empresas de tecnologia, quando tem uma entrega, né? SaaS. Quando a gente traduz isso para dentro do nosso mercado, basicamente é pensar o seguinte, a gente até estava falando sobre isso. Quais são as pequenas vitórias que eu entrego para esse meu cliente? Quais são as pequenas vitórias? E eu garanto que não é o tamanho do bíceps, eu garanto que não é 3 quilos a menos, eu garanto... Cara, não tem nada a ver, isso aí vem bem depois, mas bem depois. As primeiras vitórias é você conseguir transformar uma pessoa que não tem o hábito de atividade física, fazer com que ela frequente durante um mês inteiro, 2 vezes por semana, ao invés de chegar lá na porta, ela chega e fala assim, caramba, veio só 2 vezes essa semana, hein? Você parabenizar... Parabenizar ela por mais uma aula concluída. Você utilizar esses gatilhos ali no sucesso dela, bingo. É você conseguir identificar as pequenas comunidades que existem dentro da sua academia, do seu estúdio, do seu box e fomentar essas comunidades. É competição, é passeio, é vinho, é pizza, é fomentar que essas pessoas interajam entre si e alcancem coisas maiores que não só atividade física. Treinar é chato pra caramba, eu acho chato pra caramba. Pra mim é um desafio, não tem recompensa. Segundo, né? É uma recompensa que vem a longo prazo. Como que eu estruturo isso? Então, o que eu penso? Estruturar uma experiência diferenciada, comemorando as pequenas vitórias e pensar também o seguinte, aqui é comercial na veia. O que mais que eu posso vender para essa pessoa? Ela tá comendo em algum lugar, ela tá tomando alguma coisa em algum lugar, ela tá comprando uma roupa em algum lugar, ela tá assistindo um filme em algum lugar. O que eu consigo promover para essa pessoa viver algo diferente? Isso, para mim, é um negócio que a gente pode explorar assim muitíssimo. E hoje a gente vê academias que cobram R$100, R$99, R$89, R$19. Já vi academia cobrando R$19. R$9,90 no primeiro mês. No primeiro mês. Normal. Só que eu tenho clientes que cobram R$1.000, R$1.500. E não é personal trainer. Sim. Por quê? A experiência desenvolvida dentro da entrega é o que muda o jogo. E aí você entrou no mercado aí que é ditado por uma grande empresa, não vou citar nomes, né? A gente já falou, combinou isso antes. Ela dita isso e fala que isso é uma low cost. Para mim isso é uma low price, esse negócio é uma bolha furada, isso vai dar ruim um dia, né? E tem um monte de academia que foi no caminho deles, né? Aí eu vou pular até aqui, gente, eu tinha um roteiro aqui para você, mas não já consigo, era, né? Já era, esse roteiro já foi embora faz tempo, né? Como as mídias sociais, então, podem influenciar esse cliente e ajudar a melhorar essa experiência deles? Você enxerga que as pessoas, às vezes, pegam a mídia social e acham que tem que lá só colocar R$9,90, horário de aula, não temos aula hoje, práticas não sei o quê, sem taxa, sem matrícula. Nossa, eu pego as redes sociais, quando a gente tem um time de social sales aqui, eu começo a chorar, né? E com o tempo, eu falo assim, não, tá tudo certo, fique em paz, a gente vai dar jeito nisso aqui, né? E a gente começa aquele batalhão de posts para recuperar aquilo. E aí eu falo, olha, esse é o trabalho mais árduo que nós temos dentro da sua empresa. Nós acreditamos na Invi que o engajamento, o senso de comunidade, ele pode ser conquistado pela rede social. E você? O que você me diz disso? Eu acredito que hoje muitas empresas do segmento ainda enxergam a rede social como um mal necessário. De verdade. Eu tenho que postar no Instagram. Eu tenho que postar no Insta. Eu ouço isso assim muitas e muitas vezes. E ela vira o jogo. E assim,
hoje, gente, assim, de verdade, eu acordo de manhã, assim, ai, que sono. Antes de fazer xixi, eu dou uma olhadinha lá no Instagram, Facebook. Antes, quando eu queria passar uma mensagem para alguém, eu tinha que ligar do orelhão perto de casa. Hoje eu falo uma coisa aqui, você lá na Alemanha, na FIBO, vai falar, Noara, pô, que legal aquilo lá que você postou. Sim. Eu curti coisas suas de lá. Então, assim, a interação hoje e a capacidade que a gente tem de levar a nossa mensagem muito mais longe. Propagar essa mensagem. Propagar e de uma forma muito mais assertiva é gigante. Só que, enquanto a gente entender que o Instagram é um negócio lá que eu vou pagar pro social mediazinho fazer. Pro meu sobrinho. Pro meu sobrinho fazer. E faz um post lá, se postar uma coisa por dia tá bom. Sem estratégia, o negócio não vinga. Aí eu preciso falar de uma coisa: fenômeno blogueiro. Fenômeno blogueiro, influencer digital, que é super na moda. O que faz o influencer digital? Basicamente, ele tá ali muitos dias e muitas vezes falando da vida real, como a vida é. Ele tá ali compartilhando, gente, tô aqui, tô fazendo não sei o quê, tô indo viajar, olha minha mala, olha isso, olha aquilo. Ele constrói uma história com aquela pessoa. E hoje eu acredito que o mercado ainda enxerga a rede social como algo muito institucional, algo muito padronizadinho, tem que ser tudo assim. Não, você tem que falar de acordo com aquilo que a pessoa que te compra, ela quer se conectar. É a comunidade, é você compartilhar dores, sonhos, medos, conquistas. É você criar essa comunidade e um storytelling nas suas redes sociais para que essas pessoas se conectem com você. Basicamente, isso é o que muda o jogo. Agora, dá para fazer sem estratégia? Dá. Você pode ligar a câmera e fica. Eu brinco, né? Você reza para Nossa Senhora do Post. A Nossa Senhora do Post trazer um monte de gente com um post de R$ 9,90 no primeiro mês. E não é assim. Você tem que ter toda uma estratégia por trás. E outra coisa também que eu já vou adiantar. Assim, pelo amor de Deus, quando a gente fala de marketing, não é um post. A gente tem que trabalhar o canhão de divulgação. A gente tem que ter a lista de canais que a gente vai atacar. A gente tem que saber qual canal ele é mais ou menos efetivo. A gente tem que testar novos canais. A gente tem o online maravilhoso. Mas por que as pessoas ignoraram completamente o offline? Né? E isso muda ainda mais ainda a minha pergunta agora para você. Assim, porque agora eu fiquei cheio de dúvida. Canais de tração. Quando a gente apresenta lá, muitas vezes dentro de um projeto, nós temos 21 canais de atração. O digital seu está zerado. Nós vamos fazer mídia aqui digitais e vamos fazer através desse canal de atração, vamos usar a mídia social, vamos usar a gestão de tráfego aqui, nós vamos fazer o tráfego do site, da LP. Porém, nós queremos também trabalhar aqui a identidade visual dentro da sua academia, mudando as cores da lâmpada, iluminando mais, porque está parecendo discoteca. Tem pessoas que vão chegar aqui e vão achar que isso aqui é uma discoteca e não uma academia. E elas não vão voltar na sua academia porque elas não gostam de balada. E as pessoas não entendem isso. Mas isso é um canal de atração. Opa! Né? É isso. Lógico. Né? E quais são, assim, se você fosse definir hoje 3 canais de atração que não pode faltar no mercado fitness, aí, numa academia, no estúdio, no box? Essa dica, e essa dica, gente, vale milhões, tá? E a Noara vai dar para vocês de graça hoje. É que assim, elencar 3 canais é difícil. Mas, se for para elencar 3 canais, eu me preocuparia com a fachada. Sim. De verdade. Sim, óbvio. Me preocuparia com a fachada digital. Sim. Que é, qual é a mensagem que você está passando? Se for agora canal puro e simples, WhatsApp, Instagram e YouTube. Lindo. Não falei TikTok, você percebeu? É. Aí o pessoal, TikTok. Porque você vai fazer videozinho chumbrega pra postar no TikTok porque é trend? Não, contrata alguém e coloca. Agora, o que você pode fazer, assim, basicamente esses canais, cara... Eu acredito nisso também. Portanto, dentro do nosso processo de venda, TikTok não está elencado ainda. Nós entendemos que o TikTok ele não está convertendo. Tá? Ele é assim, é uma comunidade. Ótimo, legal, é dancinha que quer. Quem faz aula de ginástica adora estar lá, nós colocamos. Mas
Eu tenho isso hoje nos Shots, eu tenho isso hoje no Reels, que dá muito mais resultado e eu consigo metrificar, eu consigo ter outros parâmetros. Se você for fazer anúncio pago no TikTok, você tem que fazer para a cidade inteira, você não consegue ter um dado demográfico, aí é dinheiro jogado no lixo, porque você vai fazer anúncio para o vizinho do lado. Né? Então, assim, eu também não elencaria TikTok. Pessoal, olha só. TikTok, eu só posso escolher esses, né? TikTok não está na lista dela, mas está o WhatsApp, Instagram YouTube. e o YouTube. Né? São primícias dentro do marketing para mim. Isso não... Hoje, você fala para mim, eu faço marketing digital e não tem esses 3? Não, você não faz. Você está começando a querer ter uma estratégia. Exatamente. Voltando um pouquinho agora na questão da gestão, essas pessoas que treinaram, as pessoas, elas estão lá agora com seus processos de vendas funcionando, né? A Noara já passou por lá, já deixou o time de alta performance funcionando, né? Eles já contrataram a Envy, já tá maravilhoso. Tá Olha só. Agora a pergunta que eu tenho para você é assim: academia de musculação. A retenção é importante, a divulgação é importante, mas quais são as dificuldades que toda academia vai encontrar e precisa superar? Você tem dica para superar? E quais, pode pôr uma ou duas, assim, problemas que você encontra cotidiano em academias que são fáceis de superar e muitas vezes os gestores estão ali pelejando naquele caminho, não sai, vai 10 passos para frente, 10 passos para trás, 10 passos para frente, 10 passos para trás. Eu posso dar uma só? Claro. Uma só. E assim, matadora. Eu garanto que se aplicar tem resultado imediato. Checklist. Checklist. Cara, no final, eu brinco, a vida é um grande checklist. Porque assim, se você tá lá na musculação, você tem algum detalhe de atendimento, cara, você tem um checklist exato do que o seu professor precisa fazer. E coisas do tipo, não é atender bem o cliente, não é dar bom dia para todo mundo, não, é o como. Você vai escrever: chegar na sala 3 minutos antes, se dirigir ao balcão e cumprimentar a pessoa dizendo bom dia, que bom ver você. Cumprimentar todos os alunos da sala e escolher 5 alunos para fazer um elogio sincero. Depois isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Aplicar checklist, inclusive para divulgação, para marketing. A gente não trabalha marketing, vendas, é checklist. Quais são os canais? Quando que eu vejo o resultado do canal? Que tipo de ação eu compartilho? Assim, é um by the book. Qual é o grande problema que eu vejo? As pessoas começam um monte de coisa e não terminam. E não termina. Não consegue fazer uma ação. Não consegue. Pega 10 ações para fazer, começa às 10 e não termina a primeira. Aplica um checklist. E segue aquele checklist um mês. Mas assim, não importa o que aconteça. Não importa. Você vai seguir aquele checklist. Eu garanto que você muda o seu resultado em um mês. No final do mês você tem resultado. Eu sou seu fã por isso, né? Essa história de checklist, eu lembro quando você fala nos seus treinamentos, e a gente tinha uma dificuldade. A gente também treina as meninas da recepção, transformando... A gente fala que assim, você deixou de ser decepcionista e se tornou vendedora que atende. Um vendedor, para mim, eu sempre fui vendedor, nasci com 7 anos, eu estava atrás de um balcão, então eu aprendia muito a vender e depois fui aperfeiçoando, estudei. Enfim, você está aqui, o checklist da sua recepção. Então, isso aqui são suas tarefas. E, além disso, nós escrevíamos os scripts para ela. Se a pessoa chega, eu quero saber se ela quer emagrecer, se ela quer shape, se ela quer curar um trauma, dor, lesão, o que ela quer. Tá aqui, se você tiver dúvida, tá atrás do seu balcão. Então, você pode olhar e decorar, mas você pode, na dúvida, você pode olhar e falar, só um minutinho, volta aqui. Eu falava, volta aqui e tira. Emagrecimento. Com o tempo, elas faziam isso com naturalidade. Mas é repetição. É repetição. Mas era checklist? Era checklist. Não tinha como. E assim, o script, ele serve como norteador. Não é aquilo, olá, bom dia, fritas acompanha? Não é isso, né? É importante a gente deixar isso claro. A fritas grandes por mais R$1? Por mais R$1? Puta, quantas vezes eu já comprei fritas grandes por mais R$1? Caraca, esse, né? maravilhoso. Eu acho que o Shopsell que mais funciona no mundo é o do McDonald's, né? Todo mundo quer. Maravilhoso. Mas bacon e queijo na sua batata, exatamente. Mais 2, né? Mas até isso não precisa ser engessado. Uma coisa é eu falar, fritas acompanha? Sim. Fritas acompanha.
Fritas acompanha? Sim. É o como eu faço, muda o jogo. O script não é para engessar. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é um dia lindo, não é mesmo? Não, é outra pegada. É usar aquilo como norteador daquilo que você tem que fazer. E hoje, assim, ó, as pessoas, agora cliente final, ele já não se questiona se você entrega para ele. Ele não se questiona se você tem musculação, se você tem aula. Hoje, o como você faz é o que vai definir e vai colocar o seu range de preço ali na percepção do cliente. Você falou coisas importantes. Eu dou um treinamento chamado O Óbvio Dá Dinheiro. Ai, É tão bobo assim, né? Agradecer meu amigo Sobral, né, que me ensinou isso. E eu brinco para ele, eu roubei seu treinamento e aplico no Brasil inteiro. Mas é verdade, ele é um amigo meu que trabalhou comigo um tempo. E é incrível que o óbvio dá dinheiro e as pessoas esqueceram que é óbvio. As coisas são óbvias, né? E dentro desse treinamento, eu falo do cérebro trino, onde a gente vai falar lá com o reptiliano. Então, é basicamente assim, eu ensino mesmo a recepcionista, olá, tudo bem? É sorridente com ação, mãozinha. É isso, né? aí. Falo pra vocês lembram do Teletubbies, aqueles bonequinhos? Ai, tiki-wiki. Eu brinco com elas assim, é isso, gente. Porque você chega na recepção, ela fala, oi, tudo bem? Né? Escondida. Não. Aqui. Olha no celular, né? Começa a olhar no celular. É isso. E não é isso, né? E essa mudança de atitude, eu falo para eles assim, quando você mudar a sua atitude, você vai ver que lá no límbico, emocionalmente, você já vai ter um afeto dessa pessoa. E quando ela for raciocinar, que é a razão que ela vai usar para comprar, ela vai voltar lá atrás e falar assim, não, mas ela me atendeu tão bem, ela sorriu para mim, ela se dedicou para mim, porque ela já tem um vínculo criado com o seu reptiliano, e é 4 segundos. Então, assim, eu falo que a paixão pela primeira vista, ou a primeira impressão que fica, para mim é a primeira impressão, né? Não tem como fugir. Aí agora eu vou um pouquinho mais profundo. Lógico que eu não quero que você seja muito explicativa, mas se você fosse hoje montar um plano de marketing para uma academia que está começando agora, ela tem 0 alunos, quais são algumas primícias que você colocaria? Quais eram as suas dicas para essa pessoa que talvez hoje queira te contratar, queira contratar uma assessoria, mas ela, nossa, eu preciso começar, eu sou um personal, eu tenho 50 alunos, eu estou montando meu pequeno espaço. O que você diria para ela ter um plano de marketing? Porque, vamos ser sinceros, sem plano de marketing, esquece. Esquece. Né? Não começa. Esquece. Eu vou ter que parafrasear. Sim. O óbvio funciona. Então vamos lá. Seguinte, volta para a origem. É assim, ó. Quem você quer atender? E quem você quer atender não é assim, eu atendo todo mundo dos 12 aos 50 anos. Cara, não. É assim, ó. Quem você quer atender? Um avatar bem definido. Um avatar bem definido. E nesse quem é assim, se a pessoa mora perto ou longe, o range de idade ali dela, quanto ela ganha, onde ela trabalha, como ela se sente, o que ela busca em uma academia, em um estúdio, em um box. Então você cria esse perfil dessa pessoa e aí você entende. Por quê? Porque a Noara de 18 anos não consome a mesma coisa da Noara que tem 22 agora. Cadê? Da Noara de agora. Então a gente... um pouquinho mais. Então assim... Esse perfil ele muda muito, porque a comunicação que essa pessoa tinha que ter com a Noara de 19 anos é diferente da Noara de hoje. Então, você precisa entender isso dentro do teu público e como comunicar. Outro ponto, rede social. Se posiciona nas redes sociais de forma organizada. Utiliza o básico que funciona. Quem você é, qual o problema que você resolve e quais são as necessidades dessas pessoas que você precisa colocar. É ali, a pessoa precisa se ver, precisa se enxergar. Qual é a comunidade dela? Eu vou treinar numa academia que só aparece bola de futebol e adolescente no post? Possivelmente não. Possivelmente não. Mas se eu começar a enxergar post de gente que tem dor nas costas, de trabalhar o dia inteiro sentado, uma postura que não sei... Putz, isso aí talvez conecte comigo. Então, defina isso. Outra coisa, pra mim, um site ou uma landing page hoje é basicamente a mesma coisa, tá? Pra mim... muda nada. Então, assim... O site deixou de ser uma coisa. A LP não, mas o site deixou... O site institucional ninguém olha, que é uma LP ali. LP. Então, é assim, ó. O que você faz, qual problema você resolve, pra quem que você quer atender, botão de ação. E é botão de ação. E aí, vamos falar, tá. O óbvio que funciona é o seguinte.
Você tem um amigo. Se você ficar 6 anos sem conversar com esse amigo, a relação esfria inevitavelmente. E aí vocês começam a se ver cada vez menos. É a mesma coisa com a pessoa que está lá e cadastrou em alguma coisa. Se você não criar pontos de contato, eu mando uma mensagem, eu mando um e-mail, eu faço uma ligação. Se eu não criar esses momentos com essa pessoa, eu também não vou conseguir. Tem uma régua de relacionamento. Tem uma régua de relacionamento. E isso podemos usar a automação. Podemos usar a automação. E o branding. O que é branding? É assim, ó, qual que é a imagem que você quer passar para as pessoas? Como você quer ser reconhecido pelas pessoas? Aí entra a questão de arquétipo, aí entra a questão de como a empresa nasceu, tudo isso engaja. Isso, assim, beabá muito rápido. Depois, outros canais. YouTube, para mim, assim, é... Fantástico. É fantástico. Ainda hoje, ele é o segundo canal de busca mais utilizado. Ele só perde pro Google. Então, assim... E é uma ferramenta do Google. E é uma ferramenta do Google. Então, ele engaja, mas assim, lá no YouTube as pessoas já procuram. Canais de pesquisa, porque não tem como. Ali, no Instagram eu não vou pesquisar. No Instagram eu tenho que estar no inconsciente das pessoas. Mas lá no Google, poxa, peraí, deixa eu ver a academia, vídeos da academia tal, só pra mim ver como é que é essa academia por dentro. Isso. Ou começa dor nas costas. Dor nas costas. Cara, pronto, você já tem um range assim gigante. Emagrecimento. A gente faz anúncio hoje em vídeos que falam sobre emagrecimento. E adivinha o que a gente coloca lá muitas vezes? Tour virtual. Por que não? Já conheceu o espaço. Por que não? Ela tem ali o vídeo no final, tour virtual. Vamos conhecer a academia por dentro? Exatamente. Funciona muito, Noara. Você não sabe o quanto isso converte. Não, é impressionante. E as pessoas, não gosto de aparecer no vídeo. Sabe? Eu falo, gente, calma. Né? E o outro ponto. Não adianta contratar gente ruim sem treinar ou trocar. Contratou gente ruim, ou você treina e desenvolve essa pessoa, ou você já traz alguém muito pronto do mercado, que em geral é o que menos as pessoas escolhem. Elas preferem educar dentro de casa. Traga essas pessoas, mas crie de fato um processo de treinamento. Crie os processos, os checklists. O que a pessoa ela precisa fazer. E se não funcionar, troca rápido. A gente tem que contratar devagar e demitir rápido, porque as coisas vão tomando uma proporção gigante. Tanto de dinheiro que a gente perde por não direcionar as pessoas e os processos é absurdo. Então, assim, basicamente, esse é um formato que já dá para começar. Já dá para começar. Exato. E precificação, porque aí você falou do arquétipo, você falou de posicionamento, né? Muitas pessoas se posicionam como uma academia barata, né? De 99, de 100... E outras, muito pelo contrário, como você falou, R$ 1.500, R$ 2.000, né? As boutiques hoje, né? É lógico, são propostas diferentes. Quem está começando agora não vai competir nem com uma low cost, não consegue. Eu já vou diante de uma. Se seu sonho é ter uma academia de 99, vá lá comprar uma franquia. Não vá querer montar a sua, o DNA é outro, a proposta é outra. Né? E essas academias, eu tenho que fazer um parênteses aqui. Era muito legal, né? Há 10 anos atrás, as academias low cost chegaram aí no Brasil muito forte, começaram a desenvolver mais de 10 anos, mas muito forte. E aí, qual que era o grande diferencial delas? Eram os equipamentos. Eles só tinham isso diferencial, mas isso era um baita diferencial. Máquinas até, né? Não vou falar marcas, empresas gigantes aí do mercado, e importadas, e tecnologia, tal. Hoje, pós-pandemia, toda academia tem esses equipamentos. E aí eles olham e falam assim, nossa, mas eu tinha um banco de dados lá de 3 mil alunos, né? E você que estuda, sabe? 30% desses alunos não vinham na academia. Quando veio a pandemia, esses caras foram embora. E sabe o que acontece hoje? Eu não consigo manter nem 5% dos meus alunos faltantes. No segundo mês, eles cancelam o cartão na recorrência. Os bancos agora criaram o cartão virtual que de cada 3 meses tem que trocar. Não tem um sistema que a gente pode melhorar isso aqui? Né? Então, assim, as pessoas ainda estão procurando soluções para não ter alunos e sim clientes. E eu costumo dizer que um dono de academia ele tem que entender que a pessoa é cliente enquanto ela é lead. Quando ela passou pela recepção e assinou um contrato, ele é um aluno, né? É isso mesmo, Mara? Você acredita que tem que ser aluno, que o professor tem que ser educador físico e tem que tratar como aluno? Na sua faculdade, na sua pós-graduação, você não escolhia a matéria que você ia estudar, e nem o dia. Era uma grade determinada. Como é que você enxerga isso? Cara, eu enxergo que essa pessoa, ela se torna mais que um aluno quando ela entra. Ela é membro da comunidade.
E pessoas como membro da comunidade, quais são os pontos que a gente vai trabalhar com essa pessoa? Por quê? Quando eu entrava na faculdade, na minha época tinha trote ainda. Minha também. Era uma palhaçada, eu adorava. 21,5, mas também já tinha. Eu também tinha. Era uma palhaçada, mas assim, era um momento de conexão, de comemoração, de conquista. Então é basicamente assim, ó. Quais são os pontos que eu preciso trabalhar com esse aluno, com esse membro da comunidade que acaba de ingressar? Para quem não sabe, qualquer momento que você conhece alguém novo, qualquer momento que você vai na casa de alguém que você não tem o hábito, qualquer momento que você vai em um restaurante diferente, você lá é quase que um convidado. Eu gosto muito de dizer ali, ó, quem tá ali na frente tem que ser um hostess, tem que ser uma pessoa que tem que trabalhar mostrando que é a outra pessoa, a pessoa mais importante do mundo. Então como a gente cria esses pequenos momentos de vitória, seja com uma formatura e um trote inicial, eu tô usando esse termo claro de brincadeira, mas como que a gente comemora esse primeiro passo do aluno? Como que a gente sabe a rotina desse aluno? Será que uma automação não consegue me ajudar a segmentar os meus alunos e criar rotinas específicas para esses alunos? Um exemplo, um monte de amiga grávida, um monte. De repente, elas estão em um monte de grupo. Elas vão dançar, elas vão correr, elas vão no parque, elas vão não sei o quê, todo mundo junto. Você vende para uma, você vende para todas. Então, assim, como que você vai criando essas pequenas comunidades de novo dentro do nosso negócio? Porque eu acho que isso faz com que a gente mude o jogo. O profissional de educação física ainda coloca o pessoal para andar 15 minutos na esteira. Ainda. A pessoa chegou o primeiro dia dela. 15 minutos na esteira. Acabou. Aí você faz 3 de 15 desse aqui de puxar, você faz 3 de 15 desse aqui, sem entender quem é a pessoa. E o que ela procura. O que ela procura, Eu ainda acho assim, quando a pessoa fala o que ela procura, na verdade, a primeira coisa que ela fala, ela dá uma mentidinha, assim. Eu acho que a gente só descobre mesmo depois que a gente se relaciona de verdade. E assim, mas o que você explicou pra ela? Você foi um master trainer ou você foi um professorzinho que ela podia ter lido lá, visto um videozinho do treino e falar, não, isso aqui eu sei fazer, deixa comigo. A gente se preocupa tanto, não, que tem que fazer o exercício correto. Cara, tem gente que tá indo lá para se divertir. Qualquer exercício, qualquer movimento que ela faça, guardadas as proporções da lesão, tá valendo. Então, cria esses momentos que eu acho que isso faz com que a pessoa se sinta membro de algo. Perfeito. É o que você falou, uma coisa muito chocante, né? E não é nada bobo. Olha que bobeira. O dono da academia falou assim, Júlio, o que a gente vai dar? Eu falei, vamos perguntar para os alunos o que eles querem? Fizemos uma NPS e tal, os caras queriam chopp. 70% da academia é chopp. Adivinha o que a gente fez? A gente fez a campanha e falou, traga um amigo e pega um barril de chopp. Bombou. 100 barris de chopp na recepção. Quantos tinha no final da semana? Nenhum. Você sabe isso, porque você perguntou e teve a resposta, né? As pessoas ficam assim, pô, mas o cara vem na academia e toma chopp. Toma chopp. Muitos estão ali porque querem beber no final de semana, querem comer um hambúrguer. Eles não estão ali para ser o corpo mais sarado, a barriga sem gordura. Não, eu venho aqui porque aqui, ó, eu tenho o meu momento de endorfina com os meus amigos, com as né? E assim, é isso. E é isso. Ó, eu comecei a falar sobre isso mais ou menos 2014. Que eu falava assim, gente, as pessoas querem tomar chopp na academia. E naquela época, assim, você tá louca. Você tá louca. Queriam me matar. Um monte de gente, senhora, você é completamente louca. CrossFit. No final, um monte de box de CrossFit serve cerveja. O pessoal fica lá, cria comunidade, leva filho, leva não sei quem, leva... Porque é um momento de compartilhar, não é um momento de treinar e ir embora. Isso muda o jogo. E eu criei uma teoria que eu brinco, que é o seguinte... Você conhece a teoria do café e da cerveja? Não. É o seguinte, se você quer se relacionar de verdade com alguém, você tem que sentar com ela, seja para tomar um café, seja para tomar uma cerveja. Porque é ali que você vai conseguir entender de verdade a pessoa. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é a seguinte, no final, fala qualquer tema aí, marketing, vendas, growth, qualquer coisa, no final é tudo sobre pessoas e gestão dos sentimentos. É isso. É isso. Obrigado. Vamos encerrar aqui, porque depois dessa aula, né, que é isso, tudo é baseado nisso, no sentimento, né? Eu costumo falar que as pessoas vão para academia ou por medo ou por vaidade. São duas emoções que é medo ou vaidade, medo ou vaidade. Entendeu isso, você vai ser dono do jogo.
Quem está aqui por vaidade, quem está aqui por medo? Né? O cliente final. Fala isso dos treinamentos, né? E o mais engraçado é que a gente fica aqui, a gente treina, a gente estuda para atender bem esses clientes. E eles chegam lá e quando se deparam com um bom atendimento, eles se apaixonam. Eles se apaixonam, mas tem que ser verdadeiro. Você falou tudo. É isso. No fundo é isso. Queria te agradecer. O bate-papo foi maravilhoso. Eu ficaria aqui com você sem mentira nenhuma, mais 10 horas. Tranquilo. Entendeu? Eu já ia pegar meu caderninho ali. Vamos trocar. Já ia pegar o café e falar assim, agora aula. Não é mais podcast, é aulacast. Não, foi ótimo. Foi um prazer. Seja Prazer muito foi bem-vinda. meu. Prazer. Espero ter contribuído. Aprendi muito também. Obrigada, viu? Conta Ótimo. comigo sempre. Tenho certeza que o pessoal aí de casa aí que está assistindo, né, os donos de academias, os personagens trainers, eles vão poder usar esse material, esse conteúdo aqui, que é gratuito, gente. Aproveita. Hoje tivemos aula gratuita aqui com a Aguara. Um abraço. Obrigada. Até mais. Valeu.